Como classificar as feridas? Eu sou a professora Alcione Abreu e nesse canal aqui no YouTube eu te ensino a tratar todos os tipos de feridas. Se você tem essa dúvida, fique até o final, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo, não sabendo como classificar as feridas do seu paciente. Então fique até o final que eu vou te explicar tudo. Lembrando que é importante que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e curta bastante, deixe o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, porque eu conto com você para que você me ajude a expandir, a crescer esse canal, porque é assim, com a sua curtida, com a sua inscrição, com o seu like, o canal ele vai crescendo e vai atingindo outros profissionais de enfermagem que são apaixonados pelo mundo das feridas, assim como você. Então, conto com você. Lembrando que, se você quiser deixar aqui nos comentários um tema, uma sugestão de um próximo vídeo, deixa aqui seu comentário. A gente classifica as feridas em relação ao tempo de evolução, muitas vezes. Então, o tempo de evolução é o tempo que a ferida demora para cicatrizar. A gente classifica em relação ao tempo de evolução e conta a complexidade, porque a ferida ela pode ser aguda, crônica e complexa. Essa transição entre evolução e complexidade pode muitas vezes acontecer de forma muito contínua. Por exemplo, eu posso ter uma ferida aguda, que seria uma ferida cirúrgica, por exemplo, que ela tende a cicatrizar. Porque na literatura, o que diz a literatura? Que as lesões agudas, elas demoram até 12 semanas para cicatrizar. Após esse tempo de cicatrização, elas se tornam crônicas. Mas uma lesão aguda, ela pode se tornar uma ferida complexa. A complexidade, muitas vezes, faz com que o paciente tenha um grande risco ali iminente de vida. Por exemplo, uma ferida cirúrgica pode se complicar e se tornar complexa a ponto do paciente precisar de um desbridamento cirúrgico naquela capa de necrose. Normalmente é para ter necrose na ferida cirúrgica? Não. Você tem a incisão cirúrgica e normalmente ela vai cicatrizando sem nenhuma complicação. No momento que há uma complicação com risco, porque essa complexidade muitas vezes depende do estado clínico do paciente, você corre um grande risco de vida. Então, feridas agudas, como feridas cirúrgicas, podem se tornar feridas complexas. Uma queimadura, que normalmente pela literatura é classificada como uma ferida aguda, ela pode se tornar complexa dependendo da complexidade da queimadura, da extensão, da profundidade do paciente, da área da queimadura, entre outras coisas. Então, a complexidade faz com que haja mais danos do que algo que está atrapalhando, porque a cronicidade é quando a lesão ela tem algo ali que está retardando o processo de cicatrização. Vamos supor, um paciente de úlcera venosa, aquele paciente ambulatorial. Tem paciente que tem uma ferida na perna há 8 anos, 5, 6, 7 anos. Essa ferida é complexa? Não. Se fosse complexa, ele já tinha grande risco de morte. E esse paciente já poderia ter morrido de uma infecção, por exemplo. Agora, a cronicidade, o paciente consegue se manter com aquela lesão e algo como, por exemplo, a própria fisiopatologia da ferida, há doenças de base do paciente, falta de higiene, falta de orientação, o uso inadequado dos produtos, faz com que essa ferida ela tende a se tornar uma ferida mais crônica. Trouxe alguns exemplos para vocês de algumas feridas que são consideradas pela literatura como feridas agudas. Algumas feridas traumáticas são mais agudas, mas uma ferida traumática, dependendo da extensão, do paciente, do tipo, né, de trauma, pode se tornar algo complexo, que o paciente precisa de desbridamento cirúrgico, enxertia, um suporte mais avançado de acompanhamento, ele tem que ficar no CTI, ele corre risco de infecção, tem risco de sepse,
ele precisa ser acompanhado ali de forma mais perto. As acidentais mais simples, as cirúrgicas também, como já falei para vocês, elas podem, na maioria das vezes elas são agudas, mas elas podem se tornar algo complexo, dependendo muitas vezes do paciente, né? Paciente obeso, um idoso, se for, por exemplo, uma ferida cirúrgica abdominal, corre um grande risco de algo ser normalmente agudo virar algo complexo. Algumas lesões crônicas, né? Algumas doenças cutâneas, como, por exemplo, assaduras, dermatites, são consideradas algo agudo. E queimadura também. Normalmente, a queimadura ela cicatriza com até 12 semanas, mas vai depender da extensão, da profundidade, do paciente, da área da queimadura, entre outras coisas. Uma ferida cirúrgica, normalmente ali aguda, sem sinais clínicos de infecção, não apresenta deiscências, então ela está ali no processo normal de cicatrização. Vai provavelmente cicatrizar como uma ferida aguda. Assaduras, né, as dermatites associadas à incontinência são consideradas também feridas agudas, que o dano ali local a gente consegue utilizar produtos que vão minimizar a piora e a progressão dessa lesão, que é um dano ali no começo tecidual. Skin tears ou as lesões por fricção são lesões superficiais, não tão profundas, né? Então, tendem a cicatrizar com maior facilidade. As queimaduras mais superficiais, né? Queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau superficial, tendem a cicatrizar de forma aguda. Agora trouxe para vocês algumas feridas, algumas lesões são consideradas crônicas pela literatura. Úlcera venosa crônica. Esse paciente aqui tem uma ferida há 8 anos. Então, 8 anos ele vem tratando essa ferida e é algo ali que causa danos, né, qualidade de vida, entre outras coisas. Uma úlcera arterial é uma ferida que ultrapassa 12 semanas. Esse paciente aqui tem esse dano aqui de 6 a 8 meses. É algo que pode se tornar de crônico para virar algo mais complexo, também pode acontecer. Lesão por pressão, a gente tende a ter lesões por pressão, lesões crônicas e lesões por pressão complexas, onde eu tenho proeminência óssea, surgimento, né, de tecidos viáveis, tecidos nobres. Então, lesão por pressão estágio 4, por exemplo, o paciente corre o grande risco de sepse, osteomielite por conta da exposição de tecidos nobres. Então, lesão por pressão ela tem essa característica de também, dependendo da lesão, mesmo que ela seja crônica, ela pode se tornar complexa. E mesmo que a ferida é aguda, ela pode se tornar complexa. A complexidade é algo que eu preciso me atentar. E é o que diz, né, o COFEN em relação ao cuidado do paciente com feridas, né? Que o enfermeiro ele precisa avaliar a complexidade da ferida e não pode delegar o cuidado de uma ferida complexa, por exemplo, para o técnico de enfermagem. Então, eu tenho uma lesão por pressão, estágio 4. Eu não posso simplesmente prescrever, delegar para o técnico e não acompanhar, porque o paciente tem uma ferida complexa e essa complexidade causa riscos eminentes de vida do paciente. Então, é algo que eu vou ter muito acompanhamento. Avaliar exames laboratoriais, avaliar toda a parte de sinais vitais, acompanhar de perto a evolução dessa ferida. E uma lesão também neuropática decorrente do diabetes. Então, quantas vezes o paciente tem uma ferida na região plantar há anos, mas que pode acontecer ela virar complexa, ter uma osteomielite, esse paciente, pela complexidade desse paciente, né, o paciente com ferida decorrente do diabetes, na maioria das vezes ele é um paciente renal crônico, hipertenso, tem outras comorbidades, e essas outras comorbidades associadas a essa infecção pode causar danos para o paciente, uma ferida que é considerada crônica se tornar algo complexo.
E é isso, enfermagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deixe o seu like nesse vídeo. Ative o sininho, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E se você quer deixar alguma sugestão de qual tema você gostaria de assistir aqui no canal, deixa aqui nos comentários. E se você também quer aprender tudo sobre o mundo das feridas, tratamento, prevenção, como cicatrizar qualquer tipo de feridas, eu tenho uma habilitação completa que é sobre tratamento de feridas, é uma habilitação vinculada ao MEC, onde te certifica, seu certificado sai ali, certificado do MEC. Aí você se torna um profissional habilitado para o tratamento de feridas, é uma habilitação online, com 60 horas, direto ao ponto, que eu explico para vocês todas as feridas, coberturas desde o básico até o avançado, tudo focado para poder te entregar o melhor no tratamento de feridas. Tá? Então, o acesso é por 1 ano e pode ser feito por profissionais de enfermagem, estudantes de enfermagem também. Se você, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para você entrar em contato, conversar com a minha equipe, para que eu possa te apresentar essa habilitação que vai colocar você na frente do mercado de trabalho na enfermagem. Porque eu sempre falo, não adianta, em todas as áreas de atuação do enfermeiro e do técnico, você vai encontrar pacientes com feridas e você precisa saber como atuar para não cometer imperícia, negligência e imprudência e responder um processo lá no seu conselho de classe, no COREM do seu estado, porque você não soube atuar com o tratamento de feridas. Um beijo, enfermagem, tchau, tchau e até o próximo vídeo.